Francis Harry Costa, esse é o nome desse vaqueiro aqui, que tem muita história, inclusive na companhia do vaqueiro. Conheci Francis há aproximadamente 10, 12 anos, já correndo boi, e foi um dos grandes incentivadores para a existência desse programa. A história deste repórter vaqueiro você vai conhecer agora no quadro do nome completo do vaqueiro. Francis Costa. Qual é a idade hoje, Francis? 39. Como é que você começou na vaquejada? Como é que foi esse seu ímpeto pelo cavalo e pelo boi? Rapaz, Nilson, essa história é interessante. Eu era criança, acho que eu tinha 7, 8, 9 anos, e eu ia para a fazenda do meu avô, e lá ele tinha alguns animais, assim, ele criava gado, e na época não era baia, era cocheira. Ele tinha uns cavalos, eu queria andar, e ele sempre dizia que o cavalo era bravo, e nunca deixava. E aí eu ia para casa do meu primo, que também tinha cavalo, e tinha uns cavalinhos daquele magrinho, rapaz. Aí iam dar banho no açude. Aí botava o saco de farela assim no lugar da sela, botava em osso, em cabresto, e a gente saía pro açude. Normalmente ele me dava o mais magro e o mais duro, e eu pequenininho, magrinho, brigando com o cavalo, mas era uma satisfação grande. Chegava em casa todo queimado do sol, na segunda-feira apanhava em casa porque não comi, cheguei todo queimado, não fui para aula, mas o amor começou assim, começou de pouquinho e foi enraizando, e hoje a gente é apaixonado pelo cavalo. Primeiro cavalo que você montou para puxar um boi, você tinha que idade? Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Isso foi lá em Brejinho? Foi em Brejinho, inclusive tem outra história interessante, esse cavalo era ruim, cavalo ruim, mas o dono dele queria me vender. Então o que aconteceu? Eu tinha feito uma promessa que o primeiro cavalo que eu derrubasse o boi eu comprava. Então toda vez que eu chegava da escola, sexta-feira, pegava um ônibusinho de Natal, o motorista ia me deixar e eu ia para Brejinho, para casa do meu avô. Quando chegava lá, no sábado, café da manhã, de 5 horas da manhã, montar nesse cavalo para passar os cavalos junto com o dono dele e meu tio. Até um dia que eu derrubei a novilha amarela, estava no auge aquela música, segure no rabo dela. E aí eu derrubei essa novilha amarela e tive que comprar o cavalo, na época R$ 1.500. Você tinha esse dinheiro guardado? Tinha nada, eu tinha um computador na época, tinha um cachorro. Na época anúncio era em jornal, não existia internet, né? Então eu fiz um anúncio no jornal para vender um computador e o cachorro e comprei o cavalo. Ficou muito tempo com esse cavalo? Fiquei. Levei umas 2 pisas, porque não podia comprar. Quando descobriram lá em casa, levei umas 2 pisas. Depois que passou a pisa, aí eu passei um tempo com ele. E aí eu comprei a eguinha preta. Uma eguinha pequenininha, mas muito boa. Essa me deu muita alegria. Foi quem realmente me ensinou a correr. Me ensinou não, que até hoje eu não sei. Mas me ajudou a começar a correr um pouquinho melhor. Esses cavalos eram quarto de milha ou ainda era o pé durozinho no nordestino? Não. Isso era pé duro, aquele cavalinho Na época, quando a gente via um cavalo de garupa rachada, que é quando o cavalo tinha aquela garupa desenhada, que todos os cavalos hoje têm, era um luxo. Naquela época a gente tinha aquele cavalinho da garupa de triângulo, né? Aquele cavalinho magro, pé duro, mas era o que a gente podia ter. E era bom de boi? Era ou não era? Não era bom de boi, não. Eram cavalos fracos, né? Mas foi nos incentivando, a gente corria ali os bolãozinhos da região e foi nos incentivando a evoluir para cavalos melhores. Primeiro grande cavalo de vaquejada que você comprou, já quarto de milha ou pente rosse. Você tem uma história com pente rosse, né? Eu tenho uma história com pente rosse, mas o primeiro bom cavalo foi Momito. Inclusive esse cavalo foi dietinho do Aras, acho que é 3E. E era um cavalo maravilhoso. Esse foi um cavalo bom que eu tive. Infelizmente ele chegou a falecer. E aí foi quando eu comprei realmente um animal topado, que foi a Sheila, que você conhece, que foi reservada campeã brasileira, que foi campeã de Assovane, que foi campeã de inúmeros títulos. E qual foi a grande vaquejada da sua vida? Aquela vaquejada que te marcou como vaqueiro? Primeiro grande prêmio que você ganhou, que você não esquece nunca? Nilson, para mim todas são importantes, até as que eu perco é importante, porque a gente adquire pelo menos experiência. Mas já que você falou, eu iria dizer outras, em outra situação.
Mas houve um incidente que aconteceu na minha vida que foi muito desagradável, e uma semana depois disso eu fui para a vaquejada de Surubim e eu não corri bem, sinceramente minha égua não estava correndo bem, mas eu bati a senha e fui botando os bois na sorte, eu considero na sorte, porque Deus queria que eu ganhasse. E fui botando o boi até a hora que eu cheguei na final, rachamos o primeiro lugar e eu tive a oportunidade de falar no microfone. E assim, não toquei nada sobre o assunto, acho que não é. Não era pertinente. Não é, a gente tá na vaquejada, mas para mim foi importante pegar naquele microfone e mostrar às pessoas que eu tava ali, sabe? Que eu não tinha débito com nada, que tava tudo em paz e que eu tava ali. Então acho que essa seria a vaquejada mais importante. Fui campeão da BQM, sem racha, numa corrida no meu estado, que foi um título maravilhoso. Talvez eu dissesse esse, mas pelo fato do acontecido vai ser a vaquejada de Surubim. Bom, agora vamos falar da vaquejada ruim. Aquela vaquejada que você foi, o cavalo bateu todas as senhas possíveis. 3 senhas para você disputar na disputa. Primeiro boi, 0. Segundo boi, retorno. Terceiro boi, retorno. Aí você volta, dá tudo 0 de novo. Qual foi a vaquejada que deu tudo errado? Nilson, eu queria ter pelo menos batido a senha. A gente foi para uma vaquejada na Bahia, em Serrinha, correndo muito bem, competindo pelo portal, meio que liderando, estava lá entre os 4, 5, terceiro. E eu corri 5 senhas, eu não passei do primeiro boi. Minha égua correndo excepcionalmente bem. Ou eu queimava ou eu passava, ou eu queimava ou eu passava. Então assim, imagina você rodar lá, sei lá, 2.000 quilômetros para chegar na Bahia, não passar do primeiro boi. Então foi sofrido. Mas não é culpa da vaquejada, não. Eu não estava num dia bom. Bom, os grandes amigos da vaquejada, aquele maior amigo seu que não pode faltar no seu caminhão, se ele estiver na vaquejada, ele vem te visitar. Rapaz, a gente tem uma turma boa. Inclusive, foi graças a Sheila, nossa égua, que a gente conheceu essa turma, que é Diogo Odon, que é anotador de pontos, que é César Jerônimo, Lucas Cavalcante, tem Railson, que é trabalhou 12 anos conosco. Isso é um patrimônio já. Tá com a gente. Então assim, a gente tem uma turma boa da velha guarda, os amigos antigos que nunca abandonaram o grupo. Agora, fala a verdade, quem mais te perturbou no teu caminhão, foi eu ou foi o Matito? Rapaz, eu acho que é você, Nilson. Você dá muito trabalho. Você dá muito trabalho. Francis, agora, o que fica de lição para você, o que a vaquejada trouxe de melhor para você, além dos amigos? Rapaz, a vaquejada, além do esporte, do desafio, da adrenalina que ela traz, ela nos trouxe bons amigos, como você citou também. A distância de casa, você passa ali uma semana, um final de semana longe de casa, então traz a saudade, dá vontade de voltar para ver as pessoas que a gente gosta. O relacionamento com o cavalo, com o animal, que é maravilhoso. Então, assim, eu só tenho coisas boas que foram construídas na vaquejada. Luto para que meus filhos sigam nossos passos. O maiorzinho não gosta muito, o menorzinho até que gosta, mas é muito pequeno, e a gente fica naquela esperança de um dia bater esteira para eles. Pois é, França, eu quero dizer primeiro o seguinte, eu sempre admirei você como pessoa, primeiro, você sempre foi um cara pé no chão, é um empresário dos mais conceituados hoje no Rio Grande do Norte. No ramo de combustível você é um dos maiores. Eu não estou aqui querendo, como a gente costuma dizer na nossa terra, jogar papa nos seus olhos. Eu estou falando a verdade e você sabe disso. Você está entre os maiores empresários do ramo de combustível do estado do Rio Grande do Norte e também entre os maiores do Nordeste. Isso aí tem que ser dito. Um grande criador, sabe fazer uma vaquejada, porque eu já cobri uma vaquejada feita por você, sabe respeitar os amigos e, acima de tudo, consciente. Você é um cara consciente. E obrigado por você ter ajudado a dar esse pontapé para começar o programa Companhia do Vaqueiro. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo. Mas deixa eu dizer uma coisa, a gente começou essa entrevista errado, com licença. O repórter era eu. É, você. Então assim, o programa começou. Pode abrir isso aí. Comigo sendo repórter. Foi. Para a Companhia do Vaqueiro. Então, eu quero encerrar aqui o programa lhe fazendo uma pergunta. Pode fazer. Amigo, depois de tantos anos, eu lembro que eu vou até contar um pedacinho da história, vou mudar aqui a forma da entrevista. Para quem não sabe, Nilson foi fazer uma entrevista que não tinha nada a ver com vaquejada. Foi fazer uma entrevista da época que ele era repórter automobilístico. Exatamente. E em uma conversa, não é verdade, Nilson? Em uma conversa nossa, ele viu alguns troféus no nosso escritório e disse que tinha vontade de criar um programa de vaquejada. E eu convidei
para ir o final de semana na vaquejada do Parque Otaviano Pessoa, que à época era uma vaquejada tradicional, para conhecer o ambiente de vaquejada, e eu apresentaria a ele várias pessoas. Mas até então era apenas apresentar. Nilson, como todos vocês conhecem, é impetuoso, já levou câmera, microfone, fez entrevistas, já me botou como repórter e a gente passou acho que quase 2 anos como repórter, né, Nilson? Exatamente, mas tem um detalhe. Antes disso, eu detestava vaquejada, não gostava de vaquejada. Os 2 primeiros que me falaram de vaquejada foi o Aldo e a Suero, que eu já, de imediato, eu escanteei. Antes dele me levar no Otaviano, o Assuero me levou lá, né? Eu já comecei a olhar diferente. Já comecei a olhar vaquejada de uma forma diferente. Logo depois, eu já mais amaciado, já mais... Fui lá pedir um patrocínio ele pro meu programa, fazer uma entrevista e pedir um patrocínio no meu programa, que era automobilístico. Eu gravava Stock Car, Fórmula Truck, fazia encontro de motoclube, que eu sou apaixonado por moto. Aí pronto. Quando eu fui com ele, eu já levei tudo, claro. Eu só que não entendia nada de vaquejada, eu não sabia o que era um jacu, não sabia para que servia as 2 faixas, aquela faixa da saída do brete. Eu não sabia para que aqueles 2 vaqueiros se encostavam ali, não sabia que o boi saía dali. Eu não sabia absolutamente nada de vaquejada. E 2 pessoas me ensinaram muito, que eu perturbei bastante, que foi a Luiz, o fotógrafo, e esse rapaz aqui. Me ajudou demais, eu sei muito de vaquejada graças a essas 2 pessoas. Para vocês, não é só um amigo, é um cara que eu tenho em altíssima conta, é um cara que eu respeito, admiro e agradeço muito pelo que ele fez a este programa Companhia do Vaqueiro. Não estaria hoje aqui se não tivesse o apoio desse camarada, empresário, vaqueiro e grande amigo. Agora, eu quero perguntar para você, qual é o outro vaqueiro que você quer ver aqui no quadro? Curte a nossa página, se inscreve.